Ana Luísa Lima, a quem eu peço uma salva de palmas. Doutora Ana Luísa, a palavra é sua. Estamos aqui ávidos pelo conhecimento. A senhora fique muito à vontade. Bom, boa tarde. Então, eu vim aqui propor uma reflexão a partir de uma história, tá? Não é uma história inventada, não é uma ficção, é uma história verídica, é uma história muito trágica, e é a história que está no cerne, né, dos primórdios dessa teoria de gênero, que está assim, tão acalentada hoje em dia nos meios acadêmicos, nos intelectuais, mas sem que as pessoas se deem conta de tudo que pode advir desses conceitos, tá? Então, a história que eu vou contar para vocês é a história de um menino que nasceu Bruce, depois foi criado como Brenda, e na adolescência ele passou a ser o David Reimer. Eu vou lá falar no púlpito porque queria mostrar também umas figuras para vocês. Bom, nos anos 60, lá no começo dos anos 60, aquela fase de grandes revoluções, né, inclusive revolução sexual, tudo, né, o rock fervilhando, tudo mais, um jovem casal, o Ronnie e a Janet Reimer, se conheceram, se apaixonaram. Os dois vinham de uma família puritana, de famílias puritanas do interior do Canadá, mas já tinham meio que cortado um pouco isso, foram para Winnipeg, que era uma cidade grande, casaram e em agosto de 65 tiveram a felicidade de ter dois gêmeos, né, dois filhinhos gêmeos idênticos, o Bruce e o Brian. Então essa é a Janet, não está aparecendo. Como é que foi? Não está... Apareceu, pronto. Então, essa é a Janet com os seus filhos, com o Bruce e o Brian. Estava indo tudo muito bem, né? Até que, quando eles estavam com 7 meses de idade, a Janet e o pai começaram a perceber que eles estavam tendo uma certa dificuldade para urinar. Uma coisa, né? Choravam muito. Levaram para o médico constatou que os dois tinham fimose e recomendou uma circuncisão. Tudo bem, uma cirurgia corriqueira. Com 8 meses de idade, então, o Bruce e o Brian foram internados por uma situação fatídica. Naquele dia, o médico que estava habituado a fazer essa cirurgia não estava presente. Foi um outro médico que fez a cirurgia dos bebês. Pegaram aleatoriamente o Bruce, podia ser qualquer um dos dois, levaram para a mesa de cirurgia. Só que, durante a cirurgia, eles usaram a técnica da cauterização. E essa cauterização deu errado. De repente, o pênis do menininho, do Bruce, ficou queimado, né, e inutilizado. Às pressas, os médicos fizeram um orifício para ligar a bexiga ao orifício em cima do pubis, né, para poder fazer xixi. O menino não ia conseguir, senão ele poderia morrer. Aliás, ele morreria, né? E resolveram, então, não fazer a cirurgia no Brian. Foi essa situação. Bom, então foi aquela situação calamitosa, tudo. Agora, imagina a situação desses pais. O pênis do menino foi queimado na cirurgia e em alguns dias eles contam que ele se tornou assim um pedaço de carvão. Em pouco tempo quebrou em pedaços e não sobrou nenhum resquício do pênis do menino. Agora imagine um casal jovem, longe da família. A família estava toda no interior do Canadá. Eles tinham se afastado, né? A família era puritana, ficava no interior, eles na cidade. E aí, o que vai ser desse menino? Ficar imaginando como é que seria o futuro para casar, para ter filhos. O menino não tinha pênis. Então, o futuro para esse casal se tornou totalmente negro. Eles se fecharam, eles não sabiam o que fazer. A Janet pensava, poxa, como é que eu vou fazer? Se eu tiver que sair com alguma amiga, alguma coisa, no meio da tarde, várias vezes eu vou ter que trocar a fralda do meu filho.
E aí, vamos ver que ele não tem o pênis. E aí? Então, essa situação provocou um retraimento muito grande nesse casal. Eles estavam, assim, péssimos, com ideias trágicas, assim, a Janet tinha raiva de Deus, o Ron tinha vontade de esganar o médico, enfim. Então, eles se retraíram, ficaram isolados naquele mundinho, vivendo uma vida miserável, assim, agoniadíssimos com o que seria dessa criança no futuro. Aí, até que um dia, em 67, né, quando eles estavam com 1 ano e meio, mais ou menos, estavam vendo televisão em casa, e no programa que eles estavam vendo, apareceu um homem, o John Money, muito bem falante, muito carismático, né, de fala suave, muito confiante. Ele estava relatando as maravilhas de uma cirurgia de mudança de gênero. Aí ele já estava usando o termo gênero, que estavam sendo realizadas no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. O Johns Hopkins, não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem, é um hospital de referência, é um hospital como em São Paulo, aqui o Einstein, né? Um hospital assim, excelente. Essas cirurgias de mudança de gênero era uma grande novidade, né? Alguns anos antes, uns 15 anos antes, tinha sido feita uma cirurgia semelhante na Dinamarca. Eu acho até que tem um filme a respeito que está para ser lançado por aí, sobre essa cirurgia da Dinamarca. Mas foi muito criticada, a equipe médica não aprovou, achou errado, enfim, não foi para frente. Até aquele momento. O John Money, então, fez reviver, ele não era cirurgião, ele era um psicólogo e um sexólogo, e ele fez reviver, então, essas cirurgias de mudança de gênero. Bom, quando tinha acontecido aquela cirurgia, uma malfadada cirurgia com o Bruce, alguém na equipe médica até chegou a comentar que, será que não é o caso de criar esse menino como se fosse menina? Mas, quando foi falado isso naquela época, ninguém deu ouvidos, ficou lá, adormecido. Eles ouvindo o John Money falar das cirurgias de mudança de gênero, mudança de sexo, aquilo começou a fervilhar de novo na cabeça deles, né? E o que mais arrebatava era a confiança daquele homem. Porque o entrevistador, ele não estava assim, aclamando o entrevistado, ele estava criticando, ele estava colocando argumentos pesados e, né, tentando desmontar o John Money. Mas o John Money ficava perfeito, ele tinha uma argumentação excelente, sempre muito seguro, muito confiante, né? Aí, a cereja do bolo foi a entrada no programa, esse é o programa que eles estavam assistindo, dessa mulher. Que essa mulher, na verdade, se chamava Richard, tinha se chamado Richard no passado, tinha feito a cirurgia, e o Ron e a Janet não estavam acreditando. Poxa, é até uma mulher bonita, é uma mulher perfeita, o jeito de andar, o jeito de falar, a voz é um pouco rouca, mas é uma mulher. E essa mulher estava falando das maravilhas, que desde que ela tinha feito a cirurgia, ela se sentia mais completa, que antes ela não se encaixava, ela se sentia mal. Agora não, agora ela estava casada, ela estava bem, ela estava feliz, né? Estava satisfeita. Aí perguntaram para o John Money também sobre um outro grupo de pacientes, que ele tinha feito cirurgia em 2 pacientes, como essa moça, transexual, transgênero, enfim, que mudou do sexo masculino para o feminino por vontade própria na vida adulta. Mas tinha um outro grupo de pacientes que ele atendia, que são as crianças que a gente chama de intersexo. São crianças que nascem com uma situação diferenciada, com uma genitália ambígua. Então, os médicos, a criança nasce, eles não conseguem definir se é um menino ou se é uma menina. É uma situação médica que realmente existe, tá? E o John Money, então, nessa época, falou que sim, eles estavam cuidando dessas crianças também, né? É uma situação rara, mas o que eles faziam nesses casos? Escolhia-se um sexo para aquela criança que nasceu com a genitália ambígua, faz-se uma cirurgia para adequar, né? Então, parece mais para menina que para menino, tá bom, vamos castrar, vamos deixar menina. E faz o tratamento hormonal. Isso desde bebê.
Tá? Já começa desde bebê, faz a cirurgia, e quando chega na adolescência, começa a fazer o tratamento hormonal. Então, esse era o protocolo. E, na época, uma coisa que é importante, que nos anos 60, assim, ainda era muito difícil fazer uma reconstrução de um pênis. Então, para fazer uma cirurgia de mudança de sexo, era muito mais fácil reconstruir uma vagina do que um pênis. Então, a grande maioria dos casos era realmente de meninos, geneticamente meninos, que se tornavam meninas, né? E o que o John Money falava? Que o sexo psicológico não tem nada a ver com o sexo biológico. Dependendo de como você cria a criança, você dá os hormônios e a forma de criar, pronto, a criança se torna aquilo que você quer dela. Então, se tem uma menina, eu começo a criar como menino, dou testosterona, ela vai ser um homem perfeito. E mesma coisa um menino. Se você dá os hormônios femininos e cria como menina, pronto, vai ser menina. Era isso que ele falava, que dava certo, tudo bem. Bom, imagine agora o Ron e a Janet assistindo o programa, com aquele problema que eles tinham em casa, né, um bebê que estava sem o pênis, né, que não teriam nunca uma vida normal. Eles se olharam, tiveram dúvidas. Vamos escrever para esse Dr. Money? Vamos. E o Dr. Money, ele respondeu, eles mandaram uma carta e a resposta veio rápida e super otimista. Falaram, olha, pode trazer o bebê para Baltimore o quanto antes, né, vamos cuidar desse menino. E para a Janet isso foi um bálsamo. Ufa, alguém está ouvindo. Tá? Bom, e quem era o John Money? Ele era descrito como uma pessoa muito carismática, muito bem falante, muito persuasivo, muito organizado, muito metódico, né? Também o John Money tinha crescido numa atmosfera religiosa muito restrita, né, de protestantes, bem puritanos. Só que ele tinha tido um relacionamento muito ruim com o pai. O pai era descrito como uma pessoa severa, abusiva, agressiva, muito agressivo o pai dele, explodia por nada. E no relacionamento ruim que o John Money tinha com o pai dele, o John Money começou a rejeitar o que ele chamava de brutalidade da masculinidade, né? O pai do John Money morreu quando ele tinha uns 8 anos e estava no auge dessa rivalidade com esse pai, dessa rixa, ele nunca conseguiu se dar bem com o pai. E o pai faleceu. O John Money foi criado numa atmosfera feminina, pela mãe, pelas tias. E era não só uma atmosfera feminina, como um pouco... tinha uma certa aversão aos homens, né? Então, ele sentia até culpa por ser menino, sendo criado lá. O que mais que a gente sabe do John Money, da infância dele? Muito cedo, ele se deu conta de que ele era muito inteligente, e mais inteligente do que a maioria das crianças, se não de todas. Então, isso parece que fez com que ele se apegasse muito às suas próprias convicções, né? Eu sou inteligente, o que eu acho é o que está certo, né? E uma das convicções que ele tinha é se o mundo não seria um lugar melhor se os homens fossem castrados quando nascessem. Ele tinha uma aversão muito grande a essa figura masculina do pai, e isso foi passando. Bom, o tempo foi passando, ele foi estudar psicologia, cortou completamente, né, qualquer relação com a religião dos pais. E não só cortou relações, como ele começou a lutar contra. Ele começou a reagir contra a repressão provocada pelas restrições religiosas. Então, o que ele fazia? Ele fazia o proselitismo da curiosidade, da exploração sexual e da ruptura com alguns conceitos já arraigados na sociedade. Então, ele começou então a ver, era um período de muita mudança na questão sexual também no mundo, né? E ele então assumiu, ele comprou isso, como isso sendo a liberação do ser humano. Então, ele, por exemplo, falava coisas, né, que uma relação bissexual grupal é tão satisfatória quanto uma relação entre um casal, que a sociedade aceita. Então, ele achava que era igual, a mesma coisa.
E como ele tinha estava imbuído dessa luta contra o puritanismo, contra as restrições religiosas, ele não perdia uma ocasião para falar da emancipação sexual. Porque parece que ele realmente acreditava que era vivendo uma sexualidade livre de freios morais que estaria a saúde mental e a felicidade. E nesse ponto tem muitos psicanalistas que infelizmente concordam com ele, não é? E ele levava essas crenças às últimas consequências. Então, ele defendia filmes pornográficos, ele defendia sexo recreativo e práticas sexuais alternativas. Uma das técnicas do Giomani, que tanto pacientes quanto colegas escreviam, era de falar palavrões e palavras chulas. No dia a dia, está falando, de repente, soltava o tempo todo. Por quê? Não era uma coisa assim, não escapava, era de propósito. Porque o que ele queria era dessensibilizar as pessoas em relação à sexualidade. E, se a gente for analisar bem, ele não está errado no conceito, nesse mecanismo que acontece. Porque não é quando a gente repete muito uma coisa que essa coisa se banaliza. Muitas coisas que são chocantes para a maioria, quando a gente começa a repetir e a banalizar, aumenta o número de pessoas que não acham mais tão chocante assim. E a gente tem exemplos disso na nossa própria sociedade. Há uns 50 anos, por exemplo, falar em sexo antes do casamento, em divórcio, acho que a grande maioria nem imagina que absurdo, de jeito nenhum, não. Mas o que a gente vê que aconteceu? Nas novelas, nos filmes, livros, revistas, e vai, acontece aqui, acontece ali, vai ficando banal. E hoje em dia, o que a gente vê? Até pessoas conservadoras, que se dizem conservadoras, acabam aceitando. Não é o que eu queria, mas fazer o quê, né? Tá, tudo bem, dá para conviver. Não é assim que acontece? E realmente, quer dizer, você ficar falando muito uma coisa, banaliza essa coisa. Então, ele fazia isso com os termos chulos e com os palavrões. Então, agora, o Giomani, ele ia bem longe nessa questão das práticas sexuais alternativas. Então, ele chegou a afirmar, numa revista, isso foi uma entrevista para a revista Time, é uma revista de alcance comum. Então, olha essa frase dele. Uma experiência sexual infantil, como ser parceiro de um parente ou de alguém mais velho, não necessariamente vai afetar a criança negativamente. Quer dizer, ele já foi bem além do que já estava começando a ser aceito. Ele já começou a falar, inclusive, a favor de pedofilia. Ele, inclusive, deu entrevistas para um jornal de pedofilia, o Pai Dica, não sei como é que fala. E essa é a frase que está nesse jornal. Se eu visse um caso de um garoto de 10 ou 12 anos, intensamente atraído por um homem de 20 ou 30, e se a relação e o vínculo entre os dois fossem mútuos, eu não acharia de forma alguma patológico. Quer dizer, ele estava desconsiderando totalmente a imaturidade de um menino de 10 ou 12 anos para se centrar no prazer. Teve um livro também de um outro psicólogo, Theo Sandford, chamado Garotos e seus contatos com homens. Esse é um trecho do livro, tá? É uma tradução feita por mim de um trecho desse livro. Era um livro em que uma das coisas, ele falava contra o abuso não é bom, mas ele questionava se todo encontro sexual entre homens e meninos seria abusivo ou não. Então ele escreveu isso. As leis atuais são mais uma ameaça do que uma proteção para os meninos que gostam de amizades e relações sexuais, tais como descritos neste livro. E alguns desses rapazes estavam bastante conscientes disso. Qualquer legislação nova ou revisada deve fornecer proteção para os jovens contra o abuso sexual, mas, ao mesmo tempo, não deve obstruir o seu direito à autodeterminação sexual. Esse foi um livro, isso não foi escrito pelo Giomani, foi escrito pelo Theo Sandford, mas Giomani
prefaciou e falou que não, esse é um livro muito bom, muito positivo, é uma leitura obrigatória para todos os que estão interessados no desenvolvimento da sexualidade das crianças. É claro que esse tipo de frase gerava críticas, mas ele saía sempre da mesma forma. Quem critica é um puritano de mente estreita, não merece consideração, né? E ele não, ele era o que ele se proclamava, um missionário do sexo. E foi por causa desse interesse, por tudo que fosse mais bizarro em relação à sexualidade, que ele começou, então, a se interessar pelo caso das crianças intersexo. E foi num trabalho com essas crianças intersexo que ele conseguiu ser convidado para trabalhar no Johns Hopkins. Então, ele fez um acompanhamento com 103 crianças intersexo, e ele chegou à conclusão, trabalhando com essas crianças, essas que nascem com a genitália ambígua, que todo mundo nasce neutro, do ponto de vista psicossexual, tá? Então, aqui a gente forma o nosso conceito de feminino e masculino com a criação e tudo mais. E era isso que embasava, então, o procedimento do Johns Hopkins de fazer cirurgias nas crianças que nascessem com essa genitália ambígua. Tá? E, analisando, assim, o que a gente percebe é que ele não tinha realmente um interesse em ajudar essas crianças, mas ele falava que elas eram experimentos da natureza. E eram experimentos da natureza que permitiam que ele concluísse a teoria dele, que era qual? Da neutralidade ao nascer, no que diz respeito à sexualidade, que a gente não nasce homem ou mulher, a gente nasce uma coisa neutra e a forma como a gente é criado é que vai mudar, né? E tinha críticas, claro que tinha, mas ele tinha uma fama, ele sabia como fazer fama, ele era bem falante, ele era bem persuasivo, e isso começou então a ser o normal nesses casos. O que o John Money fazia também? Ele já sabia também da importância da assessoria de imprensa, né? Ele aparecia em jornais comuns, em revistas comuns, era Times, New York Times, Newsweek, né? Em programas de TV, tá? E sempre muito bem falante, muito calmo. E, aliás, essa era uma calma que até surpreendia quem o conhecia mais intimamente. Porque eram também lendárias as reações violentas que ele tinha, principalmente quando era desafiado intelectualmente. É interessante que ele reclamava que o pai era violento, né? Mas ele acabava também sendo assim, né? E, então, ele era muito narcisista, gostava muito de ser aplaudido, e quando não era, ele se irritava. Bom, esse homem, né, na época era um rapaz, o Milton Diamond, ele chegou a desafiar o John Money, porque ele também estava interessado em estudar essa condição intersexo dessas crianças, né? E ele fez uns estudos com animais de laboratório, e ele percebia que havia uma situação biológica que acontecia, por exemplo, quando as porquinhas da Índia grávidas eram submetidas a altas dosagens de hormônio masculino, os filhotes fêmeas nasciam com uma tendência masculina e muitas vezes com a genitália modificada também, parecendo uma genitália masculina. Então ele chegou, poxa, vamos conversar, né? O John Money está estudando as crianças intersexo, estou vendo que tem uma situação biológica que pode interferir, vamos ver o que está acontecendo. Só que o John Money não quis saber de nenhum tipo de estudo conjunto, porque ele já tinha a convicção dele. A convicção dele é de que não existia nada de biológico, é de que existia alguma coisa que você forma a sexualidade da criança com a sua criação, com a educação, e ele não quis conversar com o Milton Diamond. Uma outra coisa que é importante de ressaltar é que até então, todas as experiências do John Money eram com pessoas que tinham uma condição diferenciada. Ou eram as crianças intersexo, ou eram as pessoas que chegavam já no seu consultório falando, olha,
alguma coisa está errada. Eu me sinto uma mulher, mas eu tenho corpo de homem, enfim. Quer dizer, eram situações que não condiziam com a grande maioria, né? Então, muito embora o transexualismo não seja uma condição em si considerada patológica pela OMS, enfim, pelas entidades médicas, é fato de que é uma minoria, né? Inclusive, o transexualismo, o transgenderismo, é menos de 1% da população. Então, até essa época, o John Money não tinha nenhum caso de pessoa que tinha nascido absolutamente normal, né? E, enfim, normal no sentido estatístico do termo, né? Sem nenhum problema com a genitália, e que tivesse sido submetida a um procedimento de redefinição sexual. Então, quando o John e o Ron e a Janet escreveram para ele, foi a ocasião perfeita, não é? Porque não só era um menino que tinha nascido sem nenhuma intercorrência, que estava se desenvolvendo conforme esperado, como também tinha um gêmeo idêntico. Outra crítica que o John Money recebia é que ele não tinha grupo de controle para fazer as experiências dele, né? Então, aí no caso, ele tinha um menino que ia ser criado com uma menina e o irmão gêmeo que ia ser criado com um menino normal. Era a experiência perfeita. Então, logo depois do programa de televisão, os Reimer fizeram a primeira viagem lá para o Johns Hopkins. E lá, de novo, né, eles viram todo aquele ambiente, toda a fala do John Money, ficaram bem convencidos, estamos em boas mãos. O John Money falou das vantagens da redefinição sexual do Bruce, porque ele vai ter uma vagina funcional, vai poder ter relações sexuais, vai gostar de homens, só não vai poder ter filhos, né? E só lembrando que na época realmente não tinha ainda como construir um pênis funcional. Agora, a gente não tem noção de se o Ron e a Janet sabiam realmente que aquilo ainda era uma experiência. Lembra, eu falei que o John Money nunca tinha feito essa cirurgia em crianças normais, por assim dizer. Era uma coisa nova. O Ron e a Janet, eles não tinham grandes estudos, eles tinham o equivalente hoje ao nosso Fundamental 2, tá? Então, não sei se eles entenderam que era só uma experiência, mas era. O próprio John Money escreveu numa carta para um advogado dos Reimer, porque os Reimer estavam processando o hospital que fez a primeira cirurgia, né? Então, uma das coisas que o John Money escreveu numa carta para ajudar o casal a conseguir lá o ressarcimento, uma quantia lá no processo, foi de que realmente não havia certeza de que o Bruce teria sucesso nessa empreitada de ser criado como uma menina. Bom, então, o casal concordou, já foram orientados a não cortar mais o cabelinho da criança, dar um nome feminino, então eles escolheram o nome Brenda, tá? Colocaram vestidos e aí está, então, Brenda Reimer, com 2 anos. Foi feita, então, a cirurgia de castração, né, enquanto isso, o irmãozinho foi passar as férias com um tio, fizeram a cirurgia, e aí começaram a falar para todo mundo que eles tinham um casal de filhos. E a Janet até gostou, poxa, que bom, vou poder ter uma menininha, vou poder vestir, porque as mães gostam disso, né, de cuidado, botar lacinho, fazer penteadinhos, enfim. Então, a Janet até achou bom, achou legal, que bom, vai ter uma menininha. Foi feita uma cirurgia, mas ainda era uma vagina rudimentar, tá? Não era a Brenda Reimer não tinha uma genitália externa igualzinha das outras meninas, era diferente, era bem diferente. Inclusive o orifício para fazer xixi não era no mesmo local das mulheres, e era uma coisa que fazia com que a Brenda preferisse fazer xixi em pé. Bom, o casal seguiu tudo à risca, começou a criar como menina, só que teve um problema. A Brenda Reimer nunca foi feminina. O Brian conta que não tinha nada de feminino na Brenda, nada.
não, por mais que a mãe incentivasse, desse boneca, desse exemplo, a Brenda era um moleque, era um garoto. Era forte, batia no irmão, queria só saber de brincadeiras masculinas, não se adaptava de forma alguma. E a cirurgia foi feita antes dos 2 anos e pouco, que era a idade que o Giovanni achava que era o limite para a criança sair dessa tábula rasa, como ele achava, né? Então, quer dizer, não estava uma coisa nada tranquila, mas nas conversas que eles tinham com o Giovanni, depois disso, eles tentavam falar de tudo que poderia parecer feminino. Não, a Brenda de vez em quando fica limpinha. De vez em quando me ajuda na cozinha. Porque a Jenny também estava agoniada com essa situação. Ela queria que desse certo. Então, era muito difícil ver aquela menina que não era uma menina, que era um menino de saias e cabelo comprido, a experiência não dando certo, ela tentava contar para o Giovanni só o que parecia feminino. Então, aqui tem uma foto do Brian e da Brenda com 6 anos. Agora, mais uma coisa que era inegável, na escola mesmo, todo mundo que conhecia a Brenda falava, gente, essa menina é um menino. Não é possível, não tinha nada de feminino. E ela não se dava bem com as outras crianças, ela não conseguia se enturmar, nem na turma dos meninos, nem na turma das meninas. Então, o que acontecia? Com essa idade, ficava isolada, ia mal na escola, ela ia muito mal na escola, ela quase repetiu o pré-primário, só não repetiu porque o Giovanni mandou uma carta lá para a escola, não, tem que passar. Porque tem que dar certo, não pode fazer com que ela tenha fracassos. Não, tem que passar de ano. Passou de ano, foi para o 1º ano, não aprendeu nada, continuou, mesma coisa, sem conseguir aprender, sempre sem conseguir interagir com as outras crianças. Fizeram um teste de QI, deu normal, não era um problema de inteligência, mas não aprendia. Então, na escola, eles estavam sem saber como fazer, os pais até foram contar para eles, olha, sabe o que acontece? Na verdade, aconteceu assim, nasceu, era um menino, mas... E os profissionais, quando ouviam a história da Brenda, todos pensavam, agora faz sentido, porque o que eles viam diante deles era um menino. Bom, era evidente, todo mundo percebia, mas o Giovanni publicou esse livro. Opa, como é que volta aqui? Pronto. Ele publicou esse livro, Man, Woman, Boy, Girl, né? Homem, mulher, menino e menina. Até assim, essa capa foi uma capa bem escolhida, porque você vê um homem e uma mulher diferenciados e 2 crianças iguaizinhas, né? Então, nesse livro, o Giovanni justamente estava falando disso, que a gente nasce neutro, e ele contou o caso dos Reimer, sem citar nomes, ele colocou como o caso do John e Joan, né? Só que ele falava que o caso dos gêmeos era de sucesso, falou que a Brenda podia ser meio molequinha às vezes, mas era uma perfeita menininha, e não fez nenhuma menção às dificuldades que a Brenda passava. Tá? Nesse livro também, tinha uma situação, tinha uma aluna do Giovanni, a Anke Erhardt, ela tinha visto aquele mesmo efeito que o Milton Diamond tinha visto em Porquinhos da Índia, ela tinha visto que meninas que quando estavam sendo gestadas tinham sido submetidas a uma dosagem grande de testosterona por causa de algum remédio para segurar a gravidez, né, de mães que iam perder o bebê. Ela percebeu que umas 13 meninas que ela avaliou, todas tinham comportamento masculino. Quer dizer, ela tinha visto alguma coisa da base biológica para o comportamento sexual também. Mas nesse livro, Man, Woman, Boy, Girl, o Giovanni desconsiderou isso, falou que não, esses estudos não são definitivos, o definitivo era só o que ele achava. Só que os escritos dele, nesse livro, foram bombásticos. Influenciaram feministas como a Kate Millett,
Porque já não era mais uma pessoa que tinha nascido com uma condição diferenciada. Era uma criança que tinha nascido normal, que estava crescendo como alguém do sexo oposto e estava indo tudo muito bem, né? Era a prova cabal de que a gente nasce neutro. E o próprio Giovanni, ele gostava de expor o caso, ele fez questão de expor ao máximo, tanto na imprensa acadêmica quanto na imprensa comum. Então, todo mundo começou a aclamar, falar, tá vendo como dá certo, como realmente nós somos neutros. Isso, então, influenciou toda uma série de teorias a respeito dessa neutralidade sexual. Bom, o Milton Diamond, aquele que tinha questionado, também começou a estudar pacientes intersexo e encontrou vários casos que contradiziam essa neutralidade que o Giovanni defendia. Então, ele chegou a ver casos de meninos intersexo que tinham sido criadas como meninas, eram meninos biologicamente homens, não sabiam que eram biologicamente homens, mas chegavam na idade adulta e queriam mudar. Não, eu sou uma mulher, mas eu me sinto um homem. E, na verdade, geneticamente era homem. Então, ele começou a ver casos assim, de crianças que não estava dando certo essa história de você simplesmente dar hormônios e criar de um jeito. Tá? Enfim, mas esses estudos todos, esses casos todos eram desconsiderados. Bom, desde a castração, a família Reimer ia todo ano lá para Baltimore para fazer a consulta com o Giovanni. E o próprio Giovanni chegou a comentar, assim, da Brenda com 4 anos, que tinha algo de maníaco nas recusas dela a ser testada e no jeito como ela chuta, bate, ataca as pessoas. Quer dizer, isso é uma coisa impressionante. Ele via que ela não estava bem, que a Brenda não estava bem, não estava uma criança tranquila, mas publicava dizendo que estava tudo ótimo e reforçando a teoria dele. Os gêmeos, eles não entendiam por que eles tinham que fazer essas viagens. Eles odiavam essas viagens, né? E eles percebiam que devia ter algum segredo por trás dessas viagens, alguma coisa que ninguém contava. Tá? Como é que eram essas sessões? O que eles contaram depois na vida adulta? Além de perguntas corriqueiras do cotidiano, o Manny gostava muito de falar das diferenças entre a genitália feminina e a masculina. Só que isso para crianças pequenas. Então, ele perguntava se sabia, vocês sabem como é que são feitos os bebês? Né? Enfim, e uma das coisas que mais constrangia era a insistência de não só falar, como ser muito explícito para falar dessas diferenças entre meninos e meninas. Então, ele chegou a perguntar para o Brian, criança, se ele tinha sonhos fazendo sexo com mulheres, se ele tinha ereções. E o que o Manny acreditava? Que uma das coisas boas para você ensinar a sexualidade para uma criança, para ensinar as diferenças entre os sexos, era dar pornografia para as crianças. Então, ele falou isso no livro Sexual Signatures. Imagens sexuais explícitas podem e devem ser usadas como parte da educação sexual de uma criança. Bom, os gêmeos já tinham percebido que o Giovanni tinha meio que 2 lados de personalidade, né? Tinha uma personalidade meio calminha, na frente dos pais, na frente do público, mas nas sessões nem sempre era assim tão calmo. Sozinho com as crianças, o Manny se irritava, principalmente quando era desafiado. Isso parece que era uma característica dele, ele não gostava de ser desafiado. E o Brian e a Brenda, uma coisa que eles não gostavam de jeito nenhum, era de um pedido que o Manny fazia, deles tirarem a roupa e explorarem o corpo um do outro. Por quê? O Manny achava que isso era importante para a redefinição sexual da Brenda. Ela vê que o corpo do irmão é diferente do dela. E o Reimer, o menino, né, a Brenda, que depois virou David Reimer, ela lembra que teve até vezes em que o Giovanni explodiu, porque ela não queria tirar a roupa. Não, você vai tirar agora.
E com uma tal, de um jeito tão intempestivo, que ela acabou tirando a roupa, assim, tremendo, né? Por quê? O Manny achava essa nudez importante, e não só ver, ele achava que era importante as crianças explorarem o corpo um do outro, achava que a masturbação era importante, e a imitação dos movimentos de cópula. Então, o que ele fazia? Ele colocava, quando os gêmeos tinham 6 anos de idade, aqui, ó, nessa idade, ele colocava a Brenda deitada, com as perninhas abertas, e o Brian em cima dela, tirava fotos. Colocava a Brenda de 4, com o Brian atrás, tirava fotos. Porque ele achava que isso era importante para a criança entender e aprender o comportamento sexual. Foi nessa época também que o Giovanni começou a insistir na cirurgia vaginal que a Brenda tinha que fazer, porque estava incompleta. Ela fez uma cirurgia muito rudimentar, ela precisava fazer uma outra para ficar mais parecida com a genitália normal de uma mulher. Só que a Brenda já estava determinada a nunca fazer essa cirurgia. Nessa época, ela começou a imaginar que ela não era, de fato, uma menina. Mais para frente, ela chegou a falar que ela achava que tinha acontecido algum acidente com a genitália dela. Ela começou até a imaginar que talvez a mãe tenha batido na genitália dela e estragado a genitália dela. Começou, né? Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela via que ela tinha uma genitália diferente das outras meninas, mas ela não queria consertar isso do jeito que o Giovanni queria fazer. Bom, o Ron e a Janet não tinham ideia do que acontecia nas sessões, que era essa situação constrangedora para as crianças. Mas as crianças achavam que os pais sabiam. Bom, deixa eu passar aqui. Aqui, a Brenda, o Brian e a família, né? Em 74, quando estava com 9 anos de idade, o Manny foi enfático, numa conversa com a Janet, na importância de fazer essa cirurgia o quanto antes. Então, o que ele aconselhava? Você tem que fazer sua filha convencer a querer ser uma mulher. Então, você vai fazer o seguinte, você vai começar a andar pelada em casa. Você e seu marido vão ter que começar a ter relações sexuais à frente deles, para eles verem como é. Bom, as relações sexuais, o casal achou que era um pouco além da conta, eles não fizeram isso. Mas a Brenda conta que era muito esquisito. Quando eles voltavam de Baltimore, daí a pouco a mãe tirava a roupa e começava a andar sem roupa dentro de casa. E isso, assim, muito ao contrário de deixá-la à vontade com o corpo feminino, deixava extremamente constrangida. Era uma situação artificial, horrível. Não se sentiam bem com isso. E, ao mesmo tempo, o Brian, que era o irmão normal, também começou a ter problemas sérios de comportamento. Porque parece que toda a vida estava girando em torno da Brenda. Vamos fazer a viagem para a Brenda que dá o problema, a Brenda é isso, aquilo. E ele começou a se ressentir. Ele não tinha a mesma atenção que a Brenda. Então, ele começou a cometer pequenos delitos, começou a furtar, né? E, por causa disso, então, até a família resolveu se mudar. Não, vamos mudar. Aí eles se mudaram. Eles moravam mais ou menos no meio do Canadá, foram para a parte oeste do Canadá. E foi uma coisa muito intempestiva. Eles resolveram, simplesmente venderam tudo, todos os móveis, tudo, foram para lá, foram para British Columbia. Aí chegaram lá, tiveram que comprar tudo de novo, porque não foi nada planejado, eles estavam tentando realmente fugir da situação. E como é que estava a situação da família lá no Canadá? Lá no oeste do Canadá? Não melhorou nada. A Brenda continuou a dar problemas, continuou não interagindo bem com outras crianças na escola, continuou tendo dificuldade de aprendizagem, né? O Ron começou a beber. A Janet chegou a trair o marido, quase se divorciaram. Ela tinha variações de humor, ela chegou a ter surtos psicóticos.
né, ela tentou se matar, tinha que tomar remédio psiquiátrico. O Brian também começou a ter explosões de raiva. Quer dizer, tudo estava cada vez pior. E a Brenda, nessa situação, ela sabia que ela tinha alguma coisa a ver com isso. Que o fato dela não ser a menininha que todo mundo esperava dela, tinha alguma coisa a ver com isso. Mas ela tentava. Ela falava, eu vou tentar, mas não conseguia, porque não estava dentro dela ser uma menina. Porque ela não era uma menina, era um menino. E não sabia disso. E para completar, com 11 anos, os ombros começaram a largar, o pescoço e bíceps também começaram a aumentar, a voz começou a aumentar, começou a ficar mais grave. Tudo isso acontecendo e o Giovanni continuava publicando que o caso dos gêmeos é um sucesso, a menina se desenvolve muito bem, ela está perfeita, totalmente diferente do irmão, né? Bom, ficou tudo horrível, a família voltou para a Winnipeg, não mudou nada, continuava cada vez pior a situação, e às vésperas dos seus 12 anos, começou a pressão para a Brenda tomar hormônios, né? Ela tinha que brecar essa puberdade masculina e tinha que iniciar uma feminina. A Brenda não queria, mas o Mani convenceu, falou que, olha, se você não tomar esses remédios, os seus membros vão crescer de uma forma desproporcional. Pô, imagina a Brenda, eu já sou a esquisita, já não tenho amiga, já não me dou bem com ninguém, ainda vou ficar mais esquisita. Ai, tomou, né? Vamos tomar o remédio. E aí começou a nascer as mamas na Brenda. E isso para ela foi terrível, terrível, terrível. Ela começou a comer exageradamente para engordar e tentar disfarçar essas mamas, porque ela já não se sentia uma menina. Aí o corpo dela começa a ficar mais feminino, né? Foi terrível. Isso tudo, ela ao mesmo tempo começou em Winnipeg a fazer terapia. Ela fazia terapia com psiquiatras mulheres, né? Mas estava sempre aquela situação terrível. Da visita que ela fez com essa idade para Baltimore, o Mani levou para lá um transexual para tentar convencer a Brenda de fazer a cirurgia. Aí esse transexual falava, que é uma mulher, enfim, falava, não, essa cirurgia que você vai fazer, eu já fiz, ela é ótima, maravilhosa, eu estou bem agora, eu também não estava bem antes, agora eu estou. E falava. Aí a Brenda olhava, ela via aquela feminilidade forçada, estranha, esquisita, porque não era uma mulher ali. E pensava, é isso que eu vou virar? O Giovanni, ele tinha essa postura de, não vamos forçar, vamos ser legais, mas, ao mesmo tempo, ele forçava. Não, você precisa ter uma identidade de gênero, você não tem, você precisa ter um sexo feminino, enfim. Então, você se interessa mais por meninos ou por meninas? Ela falou, por meninas. Então, o que ele pensou? Bom, então ela vai ser uma lésbica, tudo bem. Né? E ficou aquela pressão, tem que fazer. Aí, nesse dia, até o David Reimer depois relata, né, que quando o Giovanni terminou de falar, ela saiu correndo lá do prédio. O Brian lembra que passou que nem um raio por ele. Foi assim, correu 8 quarteirões. E o transexual atrás, o pessoal atrás. Ela só concordou em voltar, assim, na condição de não... Tá bom, eu volto com você, com a transexual, mas sem a gente conversar e mantendo uma certa distância. E voltou. E nesse dia, quando ela chegou para os pais, né, falou, olha, se eu tiver que voltar aqui, de novo, aqui para Baltimore, eu vou me matar. Isso com 12 anos. Bom, a Brenda tentava, né, eu já tinha falado, ela sempre tentava fazer do jeito que os pais queriam, não conseguia, né? Mas estava difícil. Um dia, quando eles estavam com 14 anos, o Giovanni foi dar uma palestra lá em Winnipeg.
foi visitar os Reimer. É até interessante que os meninos, o Brian e a Brenda, se esconderam no porão. Eles não queriam ver o John Money, tinham aversão ao Dr. Money. E a conferência que ele deu lá também desagradou muito o pessoal do Canadá, os estudantes. Porque foi uma conferência em que ele mostrou uma série de comportamentos bizarros, sexuais, para dessensibilizar os estudantes de medicina em relação às perversões sexuais. Que ele mudou de nome, deixou de ser perversão sexual e passou a ser parafilia. Né? De perversão, que é uma coisa ruim, a parafilia, que é assim, um jeito alternativo de amar. Assim, né? O significado do termo seria mais esse. Então, ele chegou a mostrar assim, filmes de sexo grupal, falava que o casamento era um pacto econômico em que o coração segue a carteira, que incesto não deveria ser crime, e falava até que em casos em que o padrasto dorme com a enteada, as mães ficam até felizes, né, porque não tem mais o marido em cima delas. Ele falava coisas assim para chocar, e realmente o pessoal não gostou. Se não gostou, ele já tinha o diagnóstico, é porque são puritanos de mente estreita, acabou. Bom, depois disso, a Brenda realmente nunca mais foi para as consultas com ele. Com 14 anos... uma das frases do John Money. A garota apresenta um gênero e um papel femininos completamente diferente do irmão. E não era o que acontecia. Com essa idade, a Brenda falou, não, eu não vou mais. Os pais concordaram e não foram. Bom, depois de alguns... Na escola, a Brenda não se adaptava de jeito nenhum, ela começou a querer... Resolveu desistir de se vestir como menina. Não, já não está dando, eu quero me vestir como menino, vou me vestir como menino e pronto. Nessa época, em 78, a BBC lá teve um interesse em ver a história. Eles tinham um livro, tinham visto a história de John e Joan, né? E foram atrás para fazer uma reportagem, né? O John Money achou bom, que bom, né? Mais uma propaganda do meu trabalho. Só que, quando eles foram conversar com os profissionais que atendiam, os profissionais ficaram meio assim, porque os que atendiam lá em Winnipeg mesmo, né? E agora, o que a gente faz? A gente conta a verdade que não está dando certo? Mas eles queriam que desse certo, porque esse era o caso que tinha que dar certo. Estava todo mundo querendo que desse certo, trabalhando para que desse certo o caso. Então, só que quando os repórteres foram visitar a família para ver, quando eles viram a Brenda, eles não precisaram nem conversar com a Brenda. Eles só viram a Brenda e já tinham certeza de que tinha dado muito errado essa experiência. Quando eles foram procurar o John Money, quando o John Money recebeu muito bem, quando soube que ele já sabia que as crianças, que o caso dos gêmeos não era esse sucesso todo, o John Money se irritou, expulsou de lá, tudo, né? E, enfim. A situação da Brenda, mesmo se vestindo de menino, continuava ruim. Estava um pouquinho melhor, mas estava péssima. Aí o endocrinologista, que ministrava os medicamentos para ela, um dia chegou, bom, vamos definir aqui. Afinal, você quer ser uma menina ou não quer? E a Brenda foi muito enfática. Não, eu não quero. Então, foi só nessa época, com 14 anos, que eles resolveram contar para a Brenda que ela, na verdade, era um menino. Então, em 1980, o Ron levou a Brenda para tomar sorvete. Estava perto de 14 anos e meio, mais ou menos. Aí contou tudo para ela. E foi a primeira vez que a Brenda viu o pai chorando, inclusive, né, quando contou toda a história, que você nasceu menino, mas aconteceu isso, uma cirurgia assim, a gente não sabia o que fazer, enfim, criou você como menina, porque era o jeito que dava, enfim. Então, o que ele conta mais tarde? Foi um turbilhão de sentimentos. Veio raiva, veio desconfiança, veio surpresa, mas o principal sentimento foi o de alívio, porque finalmente tudo estava fazendo sentido. Quer dizer, olha, então eu não sou um esquisitão, eu não sou louco,
eu sou mesmo um menino. Aí até ele perguntou para o pai qual era o nome dele, o verdadeiro nome, mas ele resolveu mudar de nome. Ele não quis esse nome Bruce, né? E ele decidiu, não, agora meu nome vai ser David. Né? Ele pensou entre John, John é um nome comum, um nome que não é ninguém, ou David, que é, como ele fala, o cara que matou o gigante. Né? Era um pouco a história dele. Ele teve que lidar com um gigante, que é essa infância toda sendo criada como menina. Então, a ideia do David foi imediatamente reverter para o sexo biológico. Então, tá bom, ó, quando eu tiver 18 anos, eu vou reverter. Depois de um mês, ele teve que ir para uma festa vestido de menina, porque a família ainda não sabia, né? Aí ele foi para essa festa, já sabendo que ele era menina, vestido de menina. Aí falou, não, peraí, não, 18 anos é muito tempo, em 2 anos eu vou reverter. E nessa época já não estava mais tão impossível a cirurgia para construir um pênis, já não era mais anos 60, já eram os anos 80, já estava diferente um pouco. Aí ele teve mais uma sessão com a psiquiatra dele, aí ele falou, quer saber? Vai ser agora. E então, pouquíssimo tempo depois dessa conversa, ele fez a primeira aparição como David. Colocou uma faixa para esconder as mamas, né? E foi numa festa como David, finalmente. E foi até uma experiência interessante, a família aceitou bem, melhor do que esperava, ele ficou feliz, começou a receber injeções de testosterona, fez uma mastectomia, aliás, que ele achou muito, muito dolorosa, foi uma cirurgia que ele teve que fazer e foi terrível. Aí, em julho de 81, com 16 anos, ele fez uma cirurgia para criar um pênis rudimentar. Aqui, o David Reimer jovem, já assumindo seu papel masculino. Ele era um rapaz bonito, mas mesmo sabendo que eu sou um homem, sou um menino, ótimo, tudo, mas ele começou a ficar muito ansioso com o namoro, com o casamento. Ele realmente tinha atração por meninas, mas o que ele pensava? Puxa, eu vou me casar, vou gostar de uma mulher, vou gostar dela, vou casar com ela e não vou dar filhos para ela? Que coisa mais injusta. Então, ele ficava muito agoniado com esses pensamentos. Ele chegou até a tentar suicídio, porque as coisas não tinham se resolvido assim magicamente, né? Até um amigo ajudou ele a sair dessa situação, tudo. Até que ele conheceu uma moça que tinha uma situação diferente. Era uma moça que já tinha 3 filhos. Aí, se apaixonaram e se casaram. Aí é o Ron e a Janet. É o David e a Jane, a mulher dele. Bom, depois desse encontro com os repórteres da BBC, o John Money silenciou sobre o caso. Ele parou de publicar sobre o caso. O que ele falava? Eu perdi contato com o experimento, depois dessa invasão da mídia. Então, quer dizer, em momento nenhum achou que ele tivesse errado. Em momento nenhum ele questionou o próprio procedimento. Ele achou que foi um experimento que deu errado porque teve interferência de fora. Teve interferência do Milton Diamond, teve interferência da mídia, enfim. Né? E, com isso, as cirurgias que eles faziam com as crianças intersexo continuavam. O David, quando soube, porque ele já tinha sentido na pele que a gente não nasce neutro. Ele foi realmente criado como menina pela mãe. A mãe tentava tudo, não tinha nenhum indício, não tentavam sabotar essa experiência. Não. Todo aquele aparato de médicos e psiquiatras, endocrinologistas, tudo que tinha em Winnipeg, estava todo mundo tentando fazer dar certo. E não dava. Então, o David ele tinha certeza de que a gente não nasce, não, senhor, neutro, do ponto de vista psicossexual. Então, como ele soube que o John Money continuava, que o Johns Hopkins continuava, ele resolveu, então, publicar a história dele, tornar esse estudo público, né? Aqui, ele, a Jane e o Milton Diamond. Para tentar parar com isso, ele teve
essa iniciativa para tentar parar todas as experiências que Giovanni estava fazendo. Agora, como é que sobrevive depois de tudo isso? Né? Depois parece que estava um finalzinho feliz, estava tudo indo muito bem, mas as marcas acabam ficando. O repórter, o John Colapinto, que foi quem escreveu o livro a respeito dele, ele conta que era um rapaz normal, foi visitá-lo, tranquilo, um rapaz classe média, um operário. Mas quando tocava no assunto da infância dele, a fisionomia mudava. Ele ficava pesado, grave, né? E ele falava coisas do tipo, era como uma lavagem cerebral. Eu daria tudo por uma hipnose que apagasse todo esse passado, porque é uma tortura. Então, a família, assim, teve uma marca de depressão em toda essa trajetória. O Brian, que tinha ficado em segundo plano, começou a se tornar alcoólatra, perdeu emprego, perdeu esposa, perdeu guarda dos filhos, e aí ele acabou combinando remédios com álcool e faleceu, com 37 anos. Né? Uma coisa que é importante a gente pensar, que parece que toda essa rede de vínculos da família parece que ficou prejudicada com essa sucessão de acontecimentos, né? E se a gente pensa que é sobre os vínculos familiares que a gente forma o suporte, né, em cima do qual a gente se desenvolve, então a coisa fica muito grave. Então teve tanto abalo na segurança física, porque quando eles foram para British Columbia, ficaram naquela situação, sabe, de repente sem imóveis, aí eles compraram um trailer, o trailer pegou fogo, né, até fisicamente a situação era insegura, e emocionalmente também. Até porque os pais não conseguiam nem proteger os filhos das sessões de tortura com o Giovanni, né? Então, crescendo nesse ambiente que no final acabou sendo bastante hostil, o David também tinha ondas de depressão, né, como a mãe dele, e toda a raiva que ele viveu, todas as frustrações, todas as humilhações que ele tinha vivido, tinham sido insuportáveis. Porque na escola, inclusive, ele não é que ele não se enturmava e fica lá de lado. Ele era zombado mesmo. Ah, a mulher das cavernas, né? Aí, quando era zombado, ele batia. Quer dizer, uma situação bem, bem ruim mesmo. Aí, depois que o irmão faleceu, ele também perdeu o emprego. Começou também, não dá muito certo a questão lá no casamento. E, em maio de 2004... ele acabou dando um tiro na própria cabeça. Ele tirou a própria vida, o David Reimer. Bom, o que a gente tira dessa história toda, né? Os termos identidade de gênero e orientação sexual foram cunhados pelo Money, tá? Antes dele, tem vários estudos bibliográficos que mostram que antes do Giovanni começar a usar gênero nesse sentido sexual, o termo era pouquíssimo usado. Era mais usado no sentido gramatical, né? Depois, ele trouxe esse termo à baila. E é um termo que se baseia na teoria de neutralidade psicossexual ao nascer. E isso se espalhou muito rapidamente. Primeiro pela psicologia, nos anos 80 também o feminismo também abarcou essa questão do gênero, a filosofia nos anos 90, até chegar no ativismo e a ONU, né? Então, em 2006, até o conceito de identidade de gênero e orientação sexual passou a integrar os princípios de Yogyakarta, né, que são um documento que não é grande coisa, mas tem uma pretensão de ser alguma coisa e tem influenciado muitas políticas de vários países. E o que tem que ficar muito claro, assim, muito ressaltado? Que o suposto sucesso do caso dos gêmeos, o sucesso, como o Giovanni relatou, foi crucial para solidificar essa teoria de que o sexo biológico não necessariamente determina o gênero. Então, a introdução desse conceito tem levado alguns países a adotarem medidas insanas com esse intuito de ter a igualdade de gênero. Então, a gente vê na Suécia, por exemplo, escolas em que não se pode mais tratar o menino de ele ou de ela. Na Suécia tem escolas que são assim. Então, usam um pronome neutro, que eles inventaram. Não existia na língua sueca, inventaram. Né? Então, o que é curioso, né, é que, ao mesmo tempo em que, por um lado, busca-se
minimizar e praticamente eliminar as diferenças entre os sexos para garantir essa igualdade, por outro lado, se dá todo apoio para que algumas pessoas assumam um sexo diferente, um gênero, né, diferenciado, que não é o mesmo do seu sexo biológico. Então fica até aquela dúvida, mas se é tudo igual, por que os transgêneros fazem tanta questão de manifestar o comportamento do sexo oposto? Tem um paradoxo aí, né? É igual ou não é igual, afinal? Bom, hoje em dia, né, até muitos defensores das teorias de gênero têm, inclusive, ido contra o John Money. Até porque eles pensam que, realmente, a história mostra que não existe uma neutralidade e que a forma como a pessoa se sente internamente é que deve se levar em conta, né? Mas esses que defendem isso acham que isso independe não só do sexo biológico, como também independe do sexo como é criado, né? Agora, vamos pensar em termos de educação das crianças, né? É importante a gente ressaltar como é importante que os pais traduzam para a criança aquilo que ela sente dentro dela. Eu, como psicóloga judiciária, eu vi muito isso em caso de adoção. Quando a gente, por exemplo, não conta para uma criança que ela é adotada, isso é um problema, porque a criança, parece que no fundo ela sabe. E se os pais não reforçam isso, eles contam uma história muito diferente, alguma coisa fica estranha, alguma coisa fica faltando, esse vínculo de confiança fica um pouco abalado. Tem um desconforto mesmo. Então, é muito função dos pais nomear os sentimentos que as crianças têm, o que está sentindo. Então, por exemplo, uma criança está irritada, aí os pais vão interpretar, você está com dor, está com fome, você está triste, né? Você vai dando um nome, você vai trazendo a consciência da criança o que está acontecendo com ela. E também as formas de conduta, né? Tem muitas coisas que a criança, no fundo, ninguém precisa ensinar, mas ela sabe que é certo ou que é errado. Mas os pais têm que reforçar, não é assim? Quando a gente vê, por exemplo, se um pai fala para a criança, olha, não pode mentir, aí a criança vê o pai mentindo, né? Não dá um nó na cabeça da criança. Quer dizer, a função da família, a função dos pais é muito essa, de reforçar aquilo que a criança já percebe. Porque não basta só a percepção interna, tem que ter esse conhecimento que os pais ajudam a traduzir. Tem que ter essa ressonância com os pais. E vamos pensar, por que tem que ser diferente no que diz respeito à sexualidade? Porque o que as pessoas que estão defendendo com unhas e dentes as teorias de gênero falam é que tem que deixar a sexualidade aflorar por si só. Né? Não, deixa, não mexe nisso. Dá carrinho e boneca, dá tudo indiscriminado, não dá rosa, não dá azul, deixa a criança que nasça naturalmente. Gente, não é assim que as crianças se desenvolvem. Elas precisam dos pais que estão lá reforçando, né? Então, em toda a história da humanidade, assim, em geral, as mães reforçam os comportamentos femininos de suas filhas. Os pais também reforçam esses comportamentos masculinos dos seus filhos, né? Porque as crianças precisam desses direcionamentos. Então, essa não interferência dos pais, que se quer, pode ter como consequência uma dificuldade para a criança encontrar a própria identidade. Porque esse aval dos pais tem um valor grande para que a criança se sinta segura no caminho que ela tem que percorrer, né? E por isso a gente tem que tomar todo cuidado com o que essas teorias de gênero levadas às últimas consequências podem gerar. Aí alguém pode perguntar, mas espera um pouquinho, e como é que fica essas pessoas que são diferentes, que são homens, mas falam que se sentem mulheres, que nasceram no corpo errado, né? A gente não pode negar que isso existe, que existem sim os transgêneros, existem as pessoas que fogem um pouco dessa regra. Bom, é óbvio que a gente tem que acolher, tem que respeitar, tem que amparar, tem que tentar entender caso a caso. E não é fingir que não existe. Mas não é porque o modelo que funciona para a grande maioria não funciona para eles, que a gente pode generalizar, dizendo que esse modelo que funciona para a maioria é errado para todo mundo porque não funciona com a minoria. Não faz sentido.
Se fosse assim, então a gente não ia mais poder dar leite para as crianças, né? Porque tem uma parte da população que é intolerante à lactose. Ou então vamos parar de colocar a criança para tomar sol, porque tem uma parte que é albina. Não faz sentido, gente, né? Vamos pensar também no que define o ser humano. Vamos pensar uma característica bem básica, bem objetiva. A gente aprende em biologia. Todo ser humano tem 46 cromossomos nas células. Correto? Correto. Mas tem crianças que têm 47. Todos que têm síndrome de Down, têm a trissomia do 21, têm 47. Tem um cromossomo a mais. Tem alguns que têm 45. Os que têm a síndrome de Turner, né, nasce com um X a menos. Por aí vai. Ninguém vai questionar se uma pessoa com síndrome de Down ou uma pessoa com a síndrome de Turner é humana ou não é. É óbvio que são seres humanos. Aliás, seres humanos totalmente dignos de respeito, maravilhosos, muito queridos, né? Mas eu vou ter que, então, mudar a definição do que é o ser humano, de que o ser humano tem 46 cromossomos, para poder dizer que aqueles que têm um pouquinho diferente também são? Não faz sentido. Vai só dar um nó na cabeça. Já imaginou um professor de biologia? Então é o seguinte, pessoal, ó, agora o ser humano ele tem 46 cromossomos, ou 47, ou 45? Não, né? Tem 46 e tem alguns que são uma exceção. Então, as pessoas nascem, homens e mulheres, tem algumas exceções, mas vamos vê-las como exceção. Exceção não necessariamente quer dizer que seja uma patologia, mas é uma minoria e é uma exceção comparada à maioria. Então, traçando esse paralelo com o gênero, né, ao distinguir do sexo, perde-se esse conceito básico de que a grande maioria dos seres humanos é formada por homens e mulheres mesmo. Entendeu? Ter casos em que essa definição não se aplica é uma coisa, mas passar a mensagem de que sempre existe uma independência entre sexo e gênero, além de ser uma inverdade, abre essa possibilidade de cair em extremos, como da escola da Suécia, ou com essa ideia de implementar banheiros unissex nas escolas, né? E o termo gênero, como ele é muito passível de distorções e exageros que podem trazer consequências para crianças, eu acho que é muito complicado a gente usar. Eu acho que tem que ser muito questionado e faz todo o sentido do mundo evitar esse termo, né? Isso sem mencionar essa subjetividade do sentimento, né? Porque uma das definições de gênero é o sentimento de como a pessoa se sente. Porque o sentimento tendo essa função de nortear a identidade de... O sentimento tendo essa função de nortear a identidade que a pessoa tem é complicado, porque, na verdade, a gente vai estar abrindo as portas para um sentir que pode não estar ordenado à razão, a esse ser humano espiritual, existencial, né? Você pode estar abrindo a brecha para que sobressaia um sentir instintivo, que seria como se fosse o emergir do id, né? Todo mundo já ouviu falar em id, né? E, na verdade, a gente sabe que quando irrompe esse id na consciência, o que a gente tem, na verdade, são neuroses e psicoses. Então, era isso que eu gostaria de trazer para a gente pensar. Acho que não é um termo, gênero não é um termo inocente, acho que tem muitas questões complicadas que estão inerentes a ele, e era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Obrigada.